Paz para todos. Depois de um tempo sem gravar vídeos, por o tempo estar ficando cada vez mais reduzido, eu vou agora, dentro do possível, voltar a gravar vídeos. Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito importante e necessário para a nossa vida, que é acerca da oração. Todos sabem que isso é necessário, mas nem todos tratam este assunto com a importância devida. Por exemplo, nas instituições religiosas, por exemplo, quando eles vão orar, em determinadas instituições, a pessoa fica lá na frente com um microfone e ora, e toda a igreja ora junto, e vira aquela confusão de oração. Mas esse tipo de oração, a pessoa que está com o microfone, ele vai determinar a hora que a oração inicia e a hora que ela vai terminar. Quando ele inicia a oração, nem todos ali estavam pensando em orar, nem todos ali estavam com vontade de orar. E quando ele encerra, muitas pessoas estão no meio da oração e nem sequer ia terminar, mas é necessário frear a oração e parar naquele momento. A pessoa funciona ali como um regente da oração. E em outras instituições já faz diferente. A pessoa ora no microfone sozinho e os demais ali ouvem a oração e concorda com a oração daquele que está orando no microfone. Veja bem, a pessoa ali que está na frente é o único ali que tem a autorização de orar. Os demais não têm autorização para orar, apenas concorda em espírito com aquele que está orando. Tem instituições que não concordam com orações feitas na rua, por exemplo, em praça pública, mas concorda com a oração feita dentro do templo religioso. E assim vai divergindo entre as igrejas. Cada um crê de uma forma. Mas o que poucos estão fazendo é observando o que foi nos ensinado acerca da oração. O que foi nos passado acerca deste assunto. E é um pedacinho disso aí que nós queremos ver neste momento. Nós estamos aqui com a Bíblia Online aberta em Mateus capítulo 6. Vamos ver aqui a partir do versículo 5. Vamos ver o que o nosso Mestre, o nosso Salvador, nos ensinou a respeito deste assunto. Diz assim o texto: E quando orares, não sejas como os hipócritas. Aqui ele está falando com seus discípulos, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Muito bem, aqui ele está dizendo para que os seus discípulos não fizessem como os fariseus hipócritas, que eles ficavam lá na sinagoga, no templo lá religioso, orando, para todo mundo ver, fazendo aquela oração pública. E eles tinham o costume também de orar nas esquinas, para que os homens pudessem ver aquela oração. Ou seja, ele está falando que não é para fazer desta forma, porque quem faz desta forma, quem faz as suas orações em público, que a oração, nós sabemos que ela é uma intimidade com o nosso Criador. É um momento íntimo que nós temos com Ele. E ela não é para ser feita em público. E Ele está dizendo aqui que isso não pode acontecer.
O versículo 6 diz assim, ó, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Em algumas versões diz no teu quarto, né? E fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui nós sabemos que o quarto não é o local, né, específico. Aqui é simbólico. O quarto aqui, o aposento, representa o segredo, a oração secreta. Ou seja, nós podemos estar aí dentro de um ônibus lotado, no metrô lotado, em um local, né, cheio de pessoas e fazer orações ali sem ninguém perceber. Ou seja, é como se eu estivesse entrando no meu quarto e fechando a porta e feito uma oração em segredo, em secreto. Ninguém percebe que a gente está orando. É esse tipo de oração, né, que ele está dizendo aqui, que quando fores orares, olha aqui, quando tu, mas tu quando orares, entra, ou seja, qualquer momento que você for orar, não é para ser feito no templo religioso. É o que ele diz aqui no versículo 5, que não é para fazer como os fariseus hipócritas faziam, orar lá no templo, mas para orar, fazer as orações em segredo. E o nosso Pai, que vê em secreto, vai nos recompensar publicamente. Aí alguém pode até dizer, mas o próprio Salvador, o próprio Messias, ele fez orações em público. Ele fez. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 41 a seguir, né, diz assim, tiraram, esse aqui é o texto da ressurreição de Lázaro. Diz assim, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele fez essa oração aqui diante de uma multidão, mas ele tinha um objetivo específico para fazer esta oração. Ele tinha um motivo para isso. Outrora ele disse para não fazermos isso, mas ele fez a oração em público. Nós devemos entender que nem tudo o que ele fez nós podemos fazer. Por exemplo, ele perdoou os pecados que as pessoas haviam cometido contra o seu pai. Mas nós não podemos fazer isso, perdoar os pecados das pessoas que eles cometem contra o nosso Pai que está nos céus. Ele derramou o seu sangue para nos purificar, os nossos pecados. Nós não podemos derramar o nosso sangue para purificar pecado de alguém, porque isso não vai funcionar. Nem tudo que ele fez podemos fazer. Se ele disse para orarmos em segredo, devemos orar em segredo. Agora, se ele orou em público, ele teve um motivo específico para isso. E ele podia fazer isso. Mas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6, ele está nos dando uma instrução acerca da oração e dizendo para nós não fazermos da forma que os hipócritas fazem. Oram nos templos, oram nas ruas, uns oram na televisão, outros oram na internet e vai cada vez mais colocando as suas orações em público. É um ato que deveria ser segredo, secreto. Só o nosso Pai vendo nós fazermos isso. Bom, mas quem quiser continuar fazendo diferente, quiser continuar orando na televisão, orando na internet, colocando as suas orações em público, orando nos templos, isso aí é um problema de cada um. Mas aquele que tem juízo, que
presta bastante atenção naquilo que nos foi ensinado, ele vai fazer a oração nesse modelo aqui, que foi nos ensinado, que foi nos passado para nós. Então, se nós queremos ser recompensados publicamente, devemos orar em segredo. Agora, se nós não tivermos dando importância para a resposta da oração, então é só continuar fazendo orações em público. Mas o conselho do nosso Salvador é: faça da oração um momento de intimidade. Faça orações em segredo, em secreto. Porque a oração, ela, na verdade, ela não interessa a terceiros. A minha oração, por exemplo, ela não interessa a terceiros. Não interessa a outras pessoas que vai estar ouvindo esta oração. Mais fácil atrapalhar do que ajudar. Não vai ajudar a mim e nem a quem está ouvindo, de forma nenhuma, porque isso está totalmente errado. Mas se eu quero ter sucesso na oração e eu quero ter a resposta devida, eu devo fazer isso em segredo, porque foi assim que foi ensinado. É assim que está nos evangelhos. As pessoas têm o costume de ficar mudando o original, mudando aquilo que foi ensinado. Mas o conselho que eu deixo neste vídeo é para que você repense, você que está acostumado a orar em público, venha repensar, refletir naquilo que nos foi ensinado. Não em que alguém nos estimulou a fazer, alguém nos ensinou, né, os nossos antigos pastores nos ensinou, nos incentivou a orar desta forma. Não, devemos observar, não é o que nós aprendemos com o homem, mas sim o que nós aprendemos com o nosso Salvador. Ele que tem o modelo correto, não é outra pessoa. É ele que tem a fórmula certa. E a fórmula certa está aqui. Ela está nos evangelhos, está aí nos seus ensinamentos. Então quem tem juízo, com toda certeza vai acatar aquilo que o nosso Salvador mandou fazer. Com toda certeza, se você passar a fazer esta oração em segredo, pode ter certeza que as suas orações elas serão respondidas com muito mais sucesso, porque nós estamos dando a importância não para o homem, mas para aquilo que o nosso Salvador tem nos ensinado nos evangelhos. Fica aí essa dica, esse conselho, para que você venha observar o evangelho do nosso Salvador. Até o próximo vídeo.